Tudo começa com o protagonista acordando de repente, deitado em uma cama de hospital. Nisso, o jovem se senta na cama enquanto escuta os pássaros cantando do lado de fora. Pela janela, ele observa a vista de uma cidade moderna. Confuso, volta a atenção para as próprias mãos cheias de curativos. Fica um tempo em silêncio tentando entender a situação, até que nota que há um espelho ao lado da cama. Ele então pega o espelho para olhar o próprio rosto de perto e se pergunta quem ele é. Nesse momento, a maçaneta da porta se move. Passos ecoam pelo corredor se aproximando do quarto. Uma enfermeira abre a porta calmamente. Assim que entra, ela percebe que a cama está vazia. A mulher caminha pelo quarto se perguntando para onde o paciente foi. Mas o garoto está escondido bem acima da porta, agarrado na parede como se fosse natural. Lá de cima, ele continua alerta e tenta descobrir que lugar é aquele. Ele então aproxima a caneta da enfermeira e se prepara para eliminar ela. No entanto, antes que ele pudesse atacar ela, uma dor forte atinge a cabeça dele como um raio trazendo antigas lembranças. A lembrança volta para 500 anos atrás, mostrando alguém correndo pelas montanhas de Kyoto. Uma figura avança em alta velocidade pela floresta escura. Esse é o Ninja Goku. Ele está rangendo os dentes de tanta tensão. Ele está forçando o próprio corpo além do limite, ignorando os músculos estalando. O esforço extremo rasga suas fibras musculares a cada passo. Mesmo assim, Goku continua correndo desesperado, torcendo para que seu mestre esteja seguro. A velocidade é tanta que ele começa a suar frio. O corpo inteiro dele sofre com o desgaste absurdo da corrida, até que ele finalmente chega e vê o templo Onuji sendo consumido pelas chamas. O fogo já tomou conta de grande parte da estrutura. Goku para de repente, chocado com a cena da destruição. Soldados correm e caem mortos no meio do incêndio violento. Desesperado, ele grita pelo seu mestre no meio da batalha. Ver que seu Lorde está em perigo faz Goku perder totalmente a razão. Ele libera uma energia azul intensa e ativa suas habilidades ninja sem se segurar. Usando esse poder, ele reconecta a força às fibras musculares que haviam se rompido. Com o corpo restaurado, dá um salto imenso por cima dos portões em chamas. Mas uma figura sombria no meio do fogo avisa que ele não vai passar dali. O homem o reconhece como Goku, o ninja pessoal de Nobunaga e o mais forte de todos. Com os olhos brilhando em fúria, o jovem apenas encara o inimigo. Quem bloqueia o caminho é Hyuga, um samurai famoso por ter matado inúmeros guerreiros. Goku se prepara para avançar sem hesitar. O samurai comenta que é raro ver um ninja em público e saca a espada. Hyuga se posiciona rapidamente para um ataque de saque rápido. Ele dispara em corte que avança na velocidade do som contra o garoto. Ignorando o perigo, Goku avança direto contra a lâmina inimiga. O impacto é absurdo, quebrando a espada do samurai em pedaços com facilidade. Goku passa pelo inimigo como um raio, fazendo o ataque veloz parecer uma tartaruga. Hyuga fica em choque ao perceber que seu golpe foi esmagado com as mãos nuas. O rosto de Goku brilha, revelando as marcas de sua tatuagem Shinobi. O protagonista então usa a cara do samurai como plataforma, e usa ela para pular com tudo, provando que ele é um verdadeiro ninja. Ele usa sua técnica suprema, Ninjutsu Goku, para atravessar o campo de batalha em um piscar de olhos. Antes mesmo do corpo do inimigo tocar o chão, o garoto já está no coração do templo. Ele pousa no meio do pátio incendiado, pronto para qualquer coisa. Mas o que encontra pela frente o deixa paralisado. Seu mestre Nobunaga estava à beira da morte, com o corpo cravado com várias espadas. Goku arregala os olhos em completo desespero com a cena. Nisso, alguém crava outra espada no Nobunaga. Ao ver aquilo, o protagonista grita o nome do seu Lorde, completamente furioso com a pessoa que havia feito aquilo. Ao lado do corpo de Nobunaga, uma figura intimidadora se revela nas chamas. É um homem enorme coberto de tatuagens, vestindo armadura escura e uma máscara de um olho só. Cheio de ódio, Goku xinga o assassino e exige saber quem ele é. Tomado pela raiva, ele avança contra o gigante com sua energia azul brilhando. O garoto dispara um soco violento direto no inimigo, mas os golpes rápidos apenas ricocheteiam na defesa impenetrável do Brutamontes. Cada ataque que o jovem desfere com a lateral da mão é mortal. Eles foram aprimorados ao ponto de conseguir fatiar aço puro sem esforço. Até mesmo seus socos carregam uma força destrutiva absurda. Eram capazes de transformar rochas sólidas em pó com um único impacto. Porém, o homem mascarado bloqueia e segura o punho de Goku com extrema facilidade. O jovem recua, sentindo o peso da força do adversário. Ele avança de novo, tentando arrancar a máscara para ver o rosto do assassino.
Logo em seguida, Goku dá um salto alto para trás, buscando criar distância no meio do fogo. Ele pousa no chão de forma ágil e silenciosa. O inimigo gigantesco apenas desliza para trás, mantendo a postura firme. Mas de repente, o assassino avança em uma velocidade explosiva, pegando Goku totalmente de surpresa. De repente, um grande pergaminho cheio de símbolos misteriosos se desenrola no ar. Goku fica surpreso ao notar o objeto no meio do combate. Sem perder tempo, o assassino começa a fazer sinais de mão rapidamente. A energia sombria ao redor do gigante se intensifica enquanto ele continua a sequência. Os movimentos precisos mostram que ele está preparando uma técnica absurda. Com o último selo completo, uma aura roxa intensa brilha nas mãos do inimigo. Logo em seguida, uma colossal explosão de raios corta os céus com extrema violência. O impacto gigantesco cria uma parede de fogo que varre tudo pela frente. Para não ser destruído, Goku cria rapidamente uma barreira de proteção ao redor do próprio corpo. Dentro das chamas, o mascarado percebe que o garoto conseguiu bloquear o ataque letal. O grito furioso do jovem ecoa pelo templo exigindo que o covarde apareça. Completamente irado, Goku berra querendo saber para onde o assassino fugiu. Nisso, o silêncio toma conta enquanto o garoto cai de joelhos exausto e sangrando diante de uma espada fincada no chão. Uma voz calma surge de repente, dizendo que ele não precisa mais perseguir o inimigo. Ao se virar, o garoto fica chocado ao ver a figura do seu mestre Nobunaga de pé. O mestre explica calmamente que o monstro usou uma técnica sombria e já não é mais humano. O sangue continua pingando sem parar enquanto o Lorde aceita o próprio fim. Nobunaga confessa que está morrendo, deixando o garoto totalmente devastado. Ele apenas lamenta o quanto toda aquela situação é frustrante. Mas, mesmo no meio da destruição, o homem revela que conseguia ver um mundo sem conflitos pela frente. As palavras sobre paz ecoam, enquanto o jovem escuta a despedida em choque. Uma lembrança do passado surge, onde o Lorde agradece o apoio de Goku e diz que queria ter mostrado esse futuro a ele. A visão mostra o mestre revelando seu grande sonho de alcançar um mundo pacífico. De volta à dura realidade, o ninja chora ajoelhado no chão destruído. O espírito do Lorde começa a desaparecer, avisando que aquele é realmente o seu fim. Como último desejo, ele pede para que seu fiel guerreiro termine tudo aquilo de uma vez. Incapaz de aceitar a perda, Goku grita o nome de Nobunaga com toda a força de seus pulmões. Mas o amado mestre já tombou sem vida nas chamas do templo. O cenário ao redor desmorona violentamente sob o fogo, enquanto o desespero do jovem domina o lugar. Seguindo a tradição de quando um Lorde cai, o ninja se posiciona no chão preparando sua própria lâmina. Segurando o cabo da espada com firmeza, ele aceita que esse é o seu destino. Com a lâmina apontada para o próprio corpo, o jovem questiona se a verdadeira paz realmente existe. Em toda a sua vida, naquele período de guerra constante, ele nunca tinha visto um único momento de tranquilidade. Porém, a convicção muda ao lembrar que seu mestre conseguia enxergar um futuro diferente. Então, o garoto toma sua decisão final, afirmando que também passará a acreditar nesse sonho. Envolto por uma intensa energia azul, seu último pensamento é o desejo de reencarnar em um mundo calmo. Sem hesitar, Goku crava a espada no próprio abdômen, fazendo o sangue espirrar longe. Muito tempo se passa, avançando 500 anos no futuro para um hospital moderno. Dentro de um consultório, o médico pede para que o paciente repita seu nome e sua idade mais uma vez. O garoto responde com a voz serena que se chama Ibari, tem 17 anos e é um estudante do colegial. Satisfeito com as respostas, o doutor avisa que a mente dele está ótima e que já pode receber alta. Ele também comenta impressionado como a recuperação do jovem foi surpreendentemente rápida. Já do lado de fora do prédio, algumas enfermeiras parabenizam Ibari pela alta e pedem que ele se cuide. Observando as mulheres sorridentes, o rapaz lembra de quando acordou assustado mais cedo. Em silêncio, ele sente um alívio enorme por não ter atacado ninguém naquele momento de confusão. Caminhando pelas ruas calmas da cidade, o jovem reflete sobre como coisas estranhas acontecem. Pelo visto, a alma do ninja reencarnou no corpo de um garoto em coma, assumindo agora a identidade de Ibari. As últimas palavras do seu antigo mestre sobre um mundo perfeito continuam vivas na memória. Ele tem certeza absoluta de que tirou a própria vida no templo em chamas no passado. Olhando para a mão, o rapaz confessa que não faz ideia de como continua vivo após 500 anos. Apesar de toda essa loucura, ele demonstra estar bastante tranquilo com a situação. Logo à frente, uma cena adorável de uma garotinha brincando com um cachorro chama a sua atenção. Ver aquela interação tão pura e dócil faz o antigo guerreiro se sentir leve. Com um coração calmo,
ele finalmente entende que aquilo é a verdadeira paz. Observando o céu claro, Ibari conclui que viver naquela nova era não será nada mal. Mas o corpo ainda parece tenso, e ele estala o pescoço tentando relaxar um pouco. O ex-ninja examina as roupas estranhas, achando o tecido muito ruim para lutar, até que uma voz o surpreende. Um grupo de rapazes mal encarados surge de repente, chocados ao reconhecerem ele andando por ali. O grandalhão no centro se aproxima de forma debochada, perguntando como o garoto ainda está vivo. Analisando o sujeito de perto, Ibari percebe que o cara está com a guarda totalmente aberta e sem nenhuma intenção assassina. Vendo o grandão se aproximar com um sorriso torto, o garoto apenas tenta entender o contexto. Pela total falta de perigo, Ibari deduz rapidamente que ele só pode ser um amigo do antigo dono daquele corpo. O grandalhão esfrega os nós dos dedos na cabeça do jovem, cobrando um cumprimento animado. Vasculhando as próprias memórias, o rapaz se recorda que o nome daquele sujeito espaçoso é Kumazawa. Agindo de forma extremamente formal, ele faz uma reverência educada para cumprimentar o parceiro. O Brutamontes dá risada da atitude obediente e confessa que isso o deixou de muito bom humor. Logo o tom da conversa muda, com o líder comentando como a queda daquele prédio alto realmente alterou o garoto. Sem aviso, Kumazawa agarra a gola de Ibari violentamente, cobrando que voltem a ter uma vida escolar divertida juntos. Mesmo sendo puxado com brutalidade, o ex-ninja continua com a expressão totalmente serena e intocável. A única coisa que prendeu a sua atenção no meio daquele aperto foi a ideia de uma vida escolar cheia de diversão. Durante sua longa existência na Era das Sombras, ele nunca teve a chance de aproveitar absolutamente nada de bom. Animado com a oportunidade, o jovem responde calmamente que está ansioso por essa nova fase. O líder solta uma risada alta e já arrasta Ibari pelo pescoço em direção ao ponto de encontro do grupo. Sendo carregado pelo bando, o rapaz acha fascinante sentir um amigo apoiando o braço em seu ombro pela primeira vez na vida. Com uma sensação inédita de conforto no peito, ele caminha em direção ao colégio pronto para aproveitar a sua tão sonhada paz. Chegando no local, Kumazawa para na frente de um garoto caído no chão e manda ele lamber os seus sapatos sujos. Ibari apenas observa a cena de longe em silêncio. O valentão continua provocando a vítima, exigindo que o calçado fique bem brilhante e perguntando qual é o problema. Nisso, um dos capangas ergue o celular, gravando tudo e debocha dizendo que o garoto costumava ser muito bom naquilo. Vendo aquela humilhação, o ex-ninja fica um pouco confuso sem entender direito a situação. Kumazawa nota o olhar do parceiro e logo aponta para o garoto tremendo no chão. Ele esfrega a cabeça de Ibari com força e explica que arrumou uma cadeira nova depois que ele pulou do telhado. Logo em seguida, o outro capanga mostra a tela do celular exibindo uma gravação para o recém-chegado. O vídeo mostra o grupo agredindo violentamente a irmã mais velha do garoto caído, enquanto ela implora para pararem. O covarde ri, achando hilário o fato da mulher policial chorar e implorar por misericórdia na mão deles. Retomando a palavra, Kumazawa comenta que aproveitou a chance para tentar arrancar a roupa dela e se divertir um pouco. Ouvir isso faz o garoto usado como cadeira tremer de puro ódio e desespero. No limite, a vítima agarra a perna do grandalhão, implorando aos prantos para que deixem sua irmã em paz. Mas Kumazawa responde com um chute brutal no rosto do garoto, irritado por ele estragar a diversão e fazendo ameaças. Enquanto a vítima voa para trás pedindo desculpas, o valentão grita furioso que cadeiras não devem falar. Sem pensar duas vezes, Ibari segura o ombro de Kumazawa, chamando a sua atenção. Vindo de outra época, o ex-ninja não entendia nada sobre aquela tecnologia ou sobre humilhações modernas. Porém, ele compreende perfeitamente que atitudes como aquela são totalmente incompatíveis com o seu sonho de paz. Com o rosto sério, o jovem afirma que não existe nada mais feio no mundo do que um covarde agredindo alguém mais fraco. Essa afronta repentina deixa o grandalhão completamente indignado. Como Ibari apenas falou o que pensava sem nenhuma intenção assassina, o grupo não entende a atitude dele. Kumazawa conclui que o garoto perdeu a memória e decide dar uma pequena demonstração de como as coisas funcionam. Erguendo o pé na direção do colega, o valentão exige que ele comece mostrando como se lambe um sapato direito. Mas o silêncio mortal do rapaz serve apenas como um gongo declarando o início do combate. Os outros capangas começam a estalar os dedos, ofendendo o recém-chegado pela ousadia. Kumazawa dá uma gargalhada alta, debochando que o jovem deixou o próprio cérebro no hospital. Com um estalo no pescoço, o Brutamontes avisa que vai gravar o seu lugar na hierarquia à força na memória dele. Em seguida, ele lança um soco direto, enquanto um dos capangas volta a gravar a cena, achando graça. Ibari permanece parado e com a guarda totalmente baixa, ainda encantado com a sensação do seu primeiro dia de paz.
O antigo ninja em nenhum momento esperava que alguém tão fraco fosse lançar um golpe sem nenhum preparo ou intenção real. Pego de surpresa pela lerdeza do ataque, Ibari demora a reagir e deixa o punho inimigo se aproximar. Porém, os instintos de sobrevivência da sua vida passada assumem o controle antes que ele possa pensar. Como um reflexo natural do seu antigo corpo, o jovem dispara um contra-ataque fulminante de baixo para cima. A velocidade absurda do movimento deixa os outros membros da gangue paralisados. O impacto acerta em cheio o queixo de Kumazawa, lançando o grandalhão pelo ar e o faz jorrar sangue. Sem nem ter tempo para reagir, o Brutamontes tem seus dentes quebrados no meio do ar. O corpo pesado despenca no chão com violência, fruto de um simples reflexo condicionado do ex-ninja. Devido à força do golpe, o líder desliza pelo piso de tijolos, deixando todos os capangas em choque absoluto. Caindo em si, Ibari agarra o próprio braço em pânico, percebendo a gravidade do que acabou de fazer. Desesperado, ele grita que acabou de matar um civil comum, enquanto o grupo corre para socorrer o líder caído. Mas ao notar que o valentão ainda respira, o rapaz solta um suspiro de alívio. Ainda abalado com a situação, ele encara as próprias mãos trêmulas. Os dedos do seu novo corpo rasgaram e sangram bastante devido ao impacto do soco. O jovem entende que a estrutura daquele estudante colegial jamais suportaria a força absurda das suas técnicas ninja. Logo à frente, os capangas puxam Kumazawa, horrorizados ao verem que o rosto dele afundou completamente com o golpe. Um dos rapazes aponta para Ibari xingando, mas logo recua avisando que precisam levar o amigo para o hospital. O grupo inteiro foge apressado, carregando o líder machucado enquanto juram vingança contra o ex-ninja. Pressionando os ferimentos na mão, o jovem pensa que guerreiros como ele são totalmente desnecessários, naquela era pacífica. Preocupado, ele se aproxima do garoto ruivo no chão para perguntar se ele está ferido. De repente, uma cortina de fumaça densa explode em volta da vítima, obrigando o protagonista a saltar para trás. Percebendo a energia elétrica perigosa no ar, Ibari logo reconhece aquela técnica antiga. Ao proteger o rosto do impacto, o jovem conclui chocado que o estudante caído usou uma habilidade de clonagem de sombras. No meio da fumaça, o garoto ruivo solta o dispositivo que acionou a bomba enquanto joga fora a postura de vítima. Sem perder um segundo sequer, o inimigo avança em alta velocidade, surpreendendo o recém-chegado com sua agilidade. Com um alerta ligado, Ibari ergue a guarda ao sentir uma intenção assassina brutal vindo na sua direção. Com os olhos brilhando em um tom ameaçador, o ruivo pergunta diretamente se o protagonista também é um ninja. A resposta silenciosa do jovem foca na marca brilhante que acaba de surgir no rosto do misterioso atacante. No meio da neblina, o ruivo finalmente se apresenta como Hattori, um membro da União Shinobi. Ao arrancar a farda escolar, o assassino revela um traje de combate moderno cheio de facas enquanto avança anunciando a sua missão. Com um movimento fluido, Hattori saca uma lâmina afiada das costas, pronto para iniciar a execução rápida. Com um salto impressionante pelo pátio, o assassino declara friamente que vai matar o ex-ninja. Sem recuar da investida, o protagonista tenta entender o que significa o nome daquela organização misteriosa. Ele acompanha a descida mortal do inimigo com os olhos e se pergunta quem diabos é aquele sujeito na sua frente. Hattori tenta esmagar a vítima com um chute potente vindo de cima, mas o golpe atinge apenas o chão vazio. Aproveitando a abertura enquanto cai, o assassino solta pequenos dispositivos metálicos debaixo das mangas. Ibari percebe a ameaça rápido demais, enquanto o ruivo finaliza a armadilha acionando os tubos de fumaça explosiva. Os selos de mão modernos ativam a técnica de forma quase instantânea. Violentas explosões destroem os tijolos do chão, onde o recém-chegado estava parado segundos antes. Logo em seguida, Hattori dispara o seu estilo de fumaça, criando uma verdadeira prisão sufocante no pátio. Grossos tentáculos de neblina se movem como seres vivos, cercando o ex-ninja por todos os lados rapidamente. Preso dentro da técnica, o garoto percebe que a redoma espessa está encolhendo, focada em esmagar o seu corpo. De repente, a faca de Hattori surge rompendo a neblina e forçando o jovem a esquivar por milímetros. Sem entender os motivos do ataque surpresa, o ex-ninja desvia de mais golpes que rasgam a sua jaqueta escolar. Uma nova investida mortal passa raspando pelo pescoço de Ibari, provando que abaixar a guarda ali seria suicídio. Mesmo mantendo o alerta máximo no combate, ele admite que a atuação do assassino, fingindo ser um aluno fraco, beirou a perfeição. A narração explica que os assassinos utilizam a técnica de camuflagem para infiltração e espionagem. Tudo isso serve apenas para garantir o sucesso absoluto no cumprimento das missões. Agindo nas sombras, os agentes podem se fingir de pessoas fracas ou de cidadãos extremamente confiáveis.
escondendo as próprias intenções, eles levam uma vida pública normal, esperando o momento certo. E de repente, eles revelam as presas atacando o alvo sem nenhuma piedade. Pela postura ameaçadora de Hattori, Hibari entende que toda aquela encenação patética de vítima era apenas um disfarce. Fica claro que esconder uma intenção assassina, tão afiada à prova que o inimigo é um verdadeiro mestre. Sendo essa furtividade a essência da profissão, o protagonista logo reconhece a habilidade impressionante do adversário. Assustado com a revelação, o garoto se pergunta se ainda existem guerreiros espalhados por todos os lugares nessa nova era. Aproveitando o deslize, Hattori ataca pelas costas, perguntando se a vítima está perdida nos próprios pensamentos. Assim que o golpe é defendido, o agressor recua rapidamente, se misturando no ar denso. Irritado com o truque, o ex-ninja tenta se manter focado, enquanto a névoa esconde o perigo. Sem dar tempo para respirar, o inimigo dispara uma sequência implacável de golpes vindo de todas as direções. Acuado pela velocidade das lâminas, o protagonista apenas consegue se esquivar com bastante dificuldade. Usando a agilidade do traje, o caçador salta para longe, voltando para o centro da sua prisão cinzenta. Deslizando pelas correntes de ar, Hattori se move silenciosamente, garantindo a sua vantagem na arena. Escondido de forma perfeita, ele avisa que o garoto jamais conseguirá encontrá-lo ali dentro. Cansado da confusão, Hibari grita, pedindo para que o adversário espere um segundo. Levantando os braços, ele afirma que não quer brigar e exige entender o que está acontecendo. O silêncio toma conta do pátio, enquanto a tempestade rodopia sem parar. Procurando o agressor, o jovem fica tenso ao perceber que está sendo caçado feito um animal. Os seus olhos vasculham cada canto da arena, tentando antecipar o próximo ataque. Para piorar a situação, ele nota que a presença do inimigo desapareceu completamente do ambiente. Analisando os resquícios no ar, o protagonista conclui que aquilo é uma variação mortal das antigas artes de fogo. Trata-se de uma especialidade de extermínio silencioso, feita para abater o alvo sem deixar rastros. Rasgando a fumaça, Hattori avança, declarando que viver escondido sem se registrar na guilda é muito suspeito. Defendendo o impacto, o ex-ninja jura que não sabe de nada e confessa que apenas desejava viver em paz. O adversário dá uma risada irônica e chama o garoto de mentiroso por tentar enganar um profissional. Imediatamente, tentáculos grossos avançam pelo chão, cobrindo o piso de concreto. Partindo para cima de novo, o assassino garante que alguém buscando a tranquilidade jamais trabalharia como matador. Ao notar a textura estranha da figura, Hibari se assusta descobrindo que enfrentava um clone. Sem dar trégua, um braço monstruoso despenca do telhado indo direto na sua direção. Acompanhando o golpe, Hattori lança dezenas de facas exigindo que o alvo morra ali mesmo. Percebendo o nível da ameaça, o protagonista entende que a sua sonhada tranquilidade durou pouco. Com um suspiro conformado, ele fecha os olhos aceitando seu destino. Lançando mais uma lâmina fatal, o inimigo estranha a imobilidade repentina do garoto. Faltando milésimos para o corte acontecer, o jovem finalmente reconhece a força absurda daquele ataque. Isso apenas comprova que aqueles 500 anos de espera resultaram em uma falsa ilusão de paz. Abrindo os olhos com uma energia intensa brilhando no rosto, ele lamenta o fato da guerra não ter acabado. Uma poderosa barreira espiritual explode ao redor de seu corpo, rebatendo todas as armas para longe. A postura passiva some por completo, dando lugar ao instinto feroz de um combatente experiente. Chocado com o bloqueio absoluto da técnica suprema, Hattori fica travado diante daquela demonstração de poder. Protegido pelo ambiente que apaga os rastros físicos, o assassino confiava no rastreio da presença para caçar. Esse truque sempre garantiu uma vantagem perfeita em qualquer combate de esconde-esconde. Porém, o suor frio escorre pelo rosto do agente ao tentar medir a energia do seu alvo. A força liberada pelo ex-ninja cria um redemoinho assustador que distorce todo o cenário. Completamente apavorado, Hattori gagueja, tentando processar o tamanho do perigo. A presença do protagonista toma a forma de um gigante cobrindo o colégio inteiro com uma aura pesada. Com a pressão esmagadora invadindo o ar, o assassino perde os sentidos e não consegue mais achar o corpo físico do garoto. Olhando desesperado para os lados, ele procura o paradeiro da sua vítima no meio daquele caos. Antes de conseguir pensar em fugir, o jovem surge nas suas costas, encostando a faca no pescoço dele. Com um tom de voz gelado, Hibari decreta a sua vitória imediata. Mantendo a lâmina no lugar, o vencedor avisa que o agente já estaria morto caso fossem inimigos. Tremendo da cabeça aos pés, Hattori pergunta quem diabos é aquele monstro na sua frente. Mantendo a calma, o garoto se apresenta como Goku e explica sobre a sua reencarnação na Era Moderna.
Ouvir aquele nome lendário faz o inimigo cuspir as palavras sem acreditar no que acabou de escutar. O corpo do assassino amolece e ele derruba as próprias armas, perdendo a vontade de lutar. Vendo que o confronto acabou, o protagonista baixa a faca, oferecendo um trato amigável. Ele exige que o derrotado ensine tudo sobre o mundo atual, começando por onde encontrar uma refeição decente. Em choque total, o agente conclui que acabou de tentar matar uma verdadeira lenda viva da história. Do outro lado do pátio, um sapo escondido no gramado observa os dois se afastando do local. O pequeno espião acompanha os passos da dupla com atenção. Cumprindo o acordo, a Tori leva o antigo guerreiro até uma lanchonete da cidade. Encarando o cardápio gigante, Ibari pergunta desconfiado se aquilo realmente é comida de verdade. Meio constrangido, o assassino confirma que o lanche se chama hambúrguer. No balcão de atendimento, a garota pede o número do jovem, mas ele recusa secamente, exigindo apenas picles extra. Caminhando até a mesa, o ex-ninja confessa que nunca viu uma refeição com aquelas cores chamativas. Assim que sentam, o parceiro morde o pão, enchendo a boca com vontade. Após cheirar o alimento com bastante cuidado, o protagonista finalmente dá uma mordida tímida. No mesmo instante, o guerreiro fica maravilhado ao sentir um sabor delicioso que nunca experimentou antes. Com a barriga cheia, ele escuta a explicação sobre o registro formal na União Shinobi. O parceiro avisa que os profissionais modernos são obrigados a informar suas atividades antes de entrar em qualquer território. Tudo isso serve para tentar organizar o submundo, resolvendo problemas envolvendo narcóticos e armas ilegais. A organização cuida das guerras de gangues e dos serviços sujos que a polícia comum prefere ignorar. Para realizar essas tarefas pesadas usando técnicas proibidas, o lutador precisa portar uma licença especial da associação. Explicando melhor, a Tori toma um gole de sua bebida e conta que eles precisam memorizar os rostos de todos os ninjas da guilda, como Goku não estava no registro. Acharam que ele era inimigo. Arrependido pelo erro terrível, o ruivo se curva na própria cadeira e pede desculpas desesperadamente. Ibari tranquiliza o colega dizendo que está tudo bem, já que ele foi esfaqueado apenas no pé e isso vai curar rápido. Mas o assassino continua suando frio e curvado, enquanto o ex-ninja come uma batata frita e avisa que ele está exagerando. Completamente maravilhado, a Tori encara o garoto com os olhos brilhando e pensa no quanto ele é radiante. Ele reflete que o nome Goku pertence ao guerreiro mais forte de toda a história registrada e que já conhecia essa lenda. Para o jovem agente, é inacreditável pensar que uma figura tão grandiosa está sentada bem ali na sua frente. Enquanto isso, o guerreiro do passado apenas devora o seu hambúrguer, impressionado com aquele sabor maravilhoso. Retomando a postura tensa, o ruivo engole seco e tenta mudar o tom da conversa. Ele decide que não pode deixar o ídolo perceber o quanto está empolgado com aquela situação inusitada. Puxando a bebida de novo, ele pensa que demonstrar muita animação é coisa de gente inexperiente e quer parecer profissional. Voltando a falar normalmente, o assassino comenta que todo esse assunto de reencarnação é algo difícil de acreditar. Intrigado com o que presenciou durante a luta, ele pergunta se o novo parceiro também consegue usar um jutsu sombrio daquele nível. O ex-ninja fica sério na mesma hora e responde que aquela técnica monstruosa não pertencia a ele. Relembrando o inimigo antigo, o protagonista se pergunta se a situação atual tem alguma ligação com o poder daquele guerreiro caolho. Mudando de assunto, o protagonista avisa que o seu nome agora é Ibari, deixando o colega confuso com a informação. Ele explica que Goku ficou no passado, e que a partir daquele momento assumiu de vez a identidade atual. O garoto revela o seu desejo de viver uma nova fase pacífica carregando esse novo nome. Ouvir aquelas palavras maduras faz o assassino admirar o companheiro ainda mais. Com um tom mais leve, Ibari pede para o ruivo abandonar as formalidades, já que eles aparentemente têm a mesma idade. Totalmente sem jeito, com um pedido amigável, o agente gagueja e concorda rapidamente. Prometendo falar de forma mais casual, a Tori confessa que existe um outro motivo para ter atacado o ex-ninja. O garoto logo associa a situação aos guerreiros renegados que foram mencionados antes e o ruivo confirma. Ele explica que pelas regras da guilda é proibido usar técnicas em público, mas recentemente ocorreram ataques abertos contra civis. Surpreso com a informação, o protagonista ouve que o primeiro incidente aconteceu há um mês durante a chuva. A narração revela que a cidade estava cheia de policiais vigilantes por causa da visita de um ministro importante. Após terminar os seus compromissos oficiais, a autoridade entrou em um beco deserto apenas para fumar um cigarro escondido. Como ele se opunha publicamente à indústria do tabaco, precisava manter o próprio vício longe dos olhos da população. Mesmo com os dois lados do beco protegidos pelos seguranças pessoais, algo deu muito errado na segurança. Os guardas ouvem gritos agonizantes e se viram assustados, encontrando o ministro com o corpo bizarramente deformado e gritando.
O corpo do homem incha de forma grotesca na frente da equipe, deixando os agentes totalmente em choque. Sem conseguir suportar a dor bizarra, a vítima continua berrando desesperada enquanto sofre a mutação instantânea. Em poucos segundos, a pressão interna destrói a vítima em uma violenta e macabra explosão de sangue manchando o beco inteiro. De volta à lanchonete, o ex-ninja escuta o relato trágico com uma expressão bastante séria e silenciosa. A Tori relata que a análise dos restos mortais revelou um veneno letal, e desde então outras vítimas continuaram aparecendo da mesma forma. Apertando o copo de plástico com força, ele revela que o assassino não poupa nem mulheres ou crianças e que tudo está sendo abafado pela mídia. O agente conclui que apenas um profissional experiente conseguiria passar pela equipe de segurança para aplicar a toxina de perto. Tomado pela fúria, o Ruivo declara que a sua missão como protetor da cidade é caçar esse criminoso até matá-lo. Observando a determinação no rosto do colega, o protagonista toma sua bebida pensando no forte senso de justiça do jovem. O guerreiro percebe que o assassino é alguém em quem pode confiar e logo tem a sua atenção chamada. Apontando para os clientes da lanchonete, a Tori comenta que aquelas pessoas comuns apenas vivem as próprias vidas sem preocupações. Para a população, aquelas técnicas mortais são apenas contos de ficção, e o Ruivo afirma que as coisas devem continuar exatamente assim. Ele entende que revelar a existência de matadores na sociedade apenas geraria um pânico generalizado e sem controle. Trabalhando nas sombras, a organização mantém a ordem da superfície de forma discreta para sustentar a tranquilidade do país. Porém, toda essa falsa sensação de segurança atual está sendo gravemente ameaçada por aquele criminoso solto. Na imaginação do agente, o cenário tranquilo da lanchonete se transforma em um mar de sangue com vários inocentes mortos. Retornando à realidade, a Tori elogia as habilidades impressionantes do parceiro e pede ajuda para rastrear o usuário de veneno. O Ruivo argumenta que se o garoto realmente deseja viver em paz, não pode simplesmente ficar parado vendo isso acontecer. Encarando o companheiro de frente, o protagonista escuta o apelo dramático em silêncio e começa a refletir profundamente. Em seus pensamentos, ele relembra que viveu toda a sua existência antiga, seguindo apenas as ordens do seu mestre. Agora, solto nesse mundo moderno, ele se pergunta a quem deveria seguir ou quem mereceria a sua lealdade. A lembrança do falecido Lord Nobunaga surge na mente dele, recordando o desejo de construir um mundo pacífico. Com os olhos fechados pelas memórias, o guerreiro sente o peso daquele antigo sonho de paz que não chegou a se concretizar na sua época. Assumindo a própria vontade, Ibari volta a encarar o colega com um olhar afiado e aceita emprestar a sua força para a missão. Eufórico com a resposta positiva, o assassino agarra as mãos do parceiro comemorando que o apoio dele vale por 100 homens. Sem perder tempo, o Ruivo pega o telefone no bolso e pede o contato do garoto para poder chamá-lo depois. Totalmente deslocado no tempo, o protagonista estranha o pedido sem entender a utilidade daquele objeto tecnológico. Percebendo o choque cultural do colega, a Tori tenta explicar rapidamente o que é um aparelho celular moderno. Mexendo nos próprios bolsos, Ibari encontra o dispositivo do antigo dono do corpo e mostra na mesa confirmando se é aquilo. Ao ligar a tela iluminada, o Ruivo se assusta com a quantidade absurda de chamadas perdidas e grita querendo saber quem é a mulher da foto. Já no final da tarde, do lado de fora, a movimentação comercial acalma com o pôr do sol cobrindo as ruas da cidade. Caminhando lentamente pela calçada, o protagonista se aproxima de uma garota esperando impacientemente no caminho. A jovem explode de raiva na mesma hora, reclamando do atraso e exigindo saber onde ele estava enfiado todo esse tempo. Completamente acuado diante da bronca inesperada, o garoto encolhe os ombros e murmura um pedido rápido de desculpas. Sentando folgadamente na própria mala de viagem, ela relata o cansaço e ordena que o rapaz carregue as bagagens dela logo. Assim que ele chega mais perto, a ruiva inclina o corpo e começa a cheirar o ar em volta dele com muita desconfiança. Descobrindo a verdade, ela briga com o jovem por ter comido lanche de fast food logo depois de receber alta do hospital. Mantendo o tom severo e preocupado, ela avisa de perto que aquele tipo de comida industrializada é um verdadeiro veneno para a saúde. Ao escutar a palavra fatal, a expressão do ex-ninja muda instantaneamente, conectando o termo à perigosa missão do parceiro. A narração apresenta a universitária como a Mami Yui, uma conhecida bastante próxima da mãe de Ibari. Lembrado da conversa na lanchonete, ele recorda de Tori, deduzindo que aquela garota foi designada para cuidar dele na nova casa. Naquela ocasião bizarra, o assassino tinha ficado totalmente maluco com a foto, perguntando babando se a garota era alguma modelo. Sem entender a dinâmica das relações modernas, o guerreiro antigo perguntou sem jeito se realmente precisava ir encontrar a jovem. Usando o aparelho moderno para ajudar,
O agente acessou o aplicativo de mapas e ensinou como chegar no endereço residencial de forma fácil. Terminando a explicação, o parceiro desejou boa sorte no reencontro, tentando parecer esperançoso de que tudo daria certo. Antes da despedida, a Tori avisa para o colega tomar muito cuidado, lembrando que qualquer pessoa na rua pode ser um ninja disfarçado. O ex-guerreiro segue o caminho indicado pelo mapa, caminhando debaixo de chuva com as suas malas. Assim que chega na frente do prédio residencial, ele escuta a voz de Amami Yui e confirma que já está subindo. Do lado de fora, a tempestade continua caindo pesadamente na entrada do local. No meio das poças d'água, uma estranha criatura azul começa a se formar sorrateiramente. Já no corredor do andar, o protagonista segue os passos da ruiva até a porta do apartamento. Observando a jovem de costas, ele reflete sobre aquela mulher chamada Yui. A moça olha para trás rapidamente, e o garoto lembra que ela foi designada para cuidar do corpo dele. Ainda desconfiado, ele se pergunta internamente se pode mesmo confiar na estranha. Quando entram na casa, o ex-ninja tira os sapatos e se surpreende ao notar que o ambiente é bastante limpo. Nisso, a universitária aponta para as malas e comenta que aquela bagagem está deixando ela preocupada. Segurando as alças, a cuidadora acha muito estranho. As caixas estarem tão pesadas se guardam apenas roupas. Ela destrava a mala animada, avisando que trouxe uma coisa muito boa para o garoto. O barulho da fechadura abrindo faz Hibari recuar levemente, se perguntando o que tem lá dentro. Encarando o conteúdo, Yui comenta que a escola dele ficou bem perigosa ultimamente por ele ter pulado de um prédio. Com um tom sério, a ruiva decreta que se ele quiser derrotar oponentes mais fortes, vai precisar ganhar massa. Para provar o seu ponto, ela levanta um copo medidor cheio de um pó escuro. Encarando aquela substância misteriosa, o guerreiro entra em alerta máximo, temendo o pior. Na sua mente de assassino do passado, ele deduz rapidamente que aquilo só pode ser algum tipo de veneno letal, quebrando todo o clima tenso. Yui levanta um pacote gigante e revela toda animada que é apenas suplemento de proteína. Sem entender absolutamente nada daquele conceito moderno, o garoto repete a palavra confuso. Sentada perto das malas, a moça reclama que ele está fraco demais desde o acidente. Remexendo na bagagem, ela comenta que já faz 10 anos desde a última vez que se encontraram. Com certo esforço, o ex-ninja puxa um halter pesado de dentro da caixa. Segurando um rolo de abdominais, a cuidadora afirma que ele sempre foi magrelo, mas agora está completamente sem músculos. Apontando para o arsenal de equipamentos no chão, ela avisa que comprou tudo aquilo para ele treinar direito. Mudando para um tom mais carinhoso, a universitária confessa que ficaria sem dormir de preocupação se ele continuasse frágil. O protagonista segura os pesos nas mãos completamente sem entender como aquilo funciona. Irritada com a falta de reação, ela pega os aparelhos e começa a demonstrar desesperadamente como cada um é usado. Observando a agitação da moça, Hibari conclui internamente que ela definitivamente não é uma inimiga. Tremendo de esforço, a ruiva tenta apertar um fortalecedor de mãos, resmungando que o certo era usar apenas uma mão. Parado no meio da sala, o jovem percebe que toda aquela preocupação é direcionada ao verdadeiro dono do corpo. Desistindo do exercício, a moça bate o equipamento no peito dele, questionando por que está se esforçando tanto. Explicando a situação, ela revela que deve muito à mãe dele e por isso vai morar ali para ajudar. Escutando o relato atento, o guerreiro processa o forte vínculo entre as duas. Com um tom carinhoso, Yui pede gentilmente para o rapaz não pensar em morrer de novo. Vendo a moça enxugar uma lágrima, o ex-ninja se pergunta se deveria contar logo a verdade. Ele pensa seriamente em revelar que a alma do verdadeiro Hibari não está mais naquele corpo. Tomando coragem, o garoto tenta começar a falar para esclarecer logo a situação. Porém, a jovem o interrompe espreguiçando os braços e reclamando que está toda suada. Sem o menor pudor, ela começa a tirar a blusa comentando que a casa fica muito longe da estação de trem. Presenciar aquela cena repentina deixa o guerreiro do passado completamente em choque. Jogando as roupas longe, a universitária avisa que vai usar o chuveiro e pede uma toalha separada. Totalmente envergonhado, o protagonista aperta os halteres questionando se a humanidade perdeu todo o pudor nos últimos 500 anos. Enquanto isso, a jovem aproveita a água quente do chuveiro tranquilamente para relaxar o corpo. Sozinho na sala, o garoto senta perto da porta de vidro para vigiar o movimento lá fora. Olhando a foto no celular, ele repassa a informação de que Yui é apenas uma conhecida da mãe de Hibari. Abaixando o aparelho, ele conclui aliviado que a ruiva é uma civil comum sem ligações com o submundo. De repente, os seus instintos de guerreiro disparam mandando um sinal de alerta extremo. O ex-ninja sente a urgência do perigo iminente, invadindo o ar e entra em estado de prontidão.
Ele se levanta na mesma hora, encarando a forte tempestade caindo do lado de fora. A memória da conversa com a Tori volta à tona, lembrando que os assassinatos sempre ocorrem na chuva, elevando a sua guarda ao máximo. O protagonista entende que o clima úmido é o cenário perfeito para ninjas. Encostando no vidro, ele sabe que a água abafa os passos e oculta a presença, facilitando as infiltrações. Analisando o ambiente no escuro, ele mapeia mentalmente que existe apenas uma porta de entrada principal no local. Em seguida, o guerreiro contabiliza 3 janelas espalhadas pela estrutura do primeiro andar. Completando a varredura visual, ele nota mais 2 entradas de vidro no andar de cima. Confiante nas suas habilidades, o jovem mantém vigilância total sobre todas as possíveis vias de acesso. Mas bem longe da supervisão dele, a garota continua tomando o seu banho de forma completamente despreocupada. Pelo ralo do chuveiro, a mesma gosma azul da rua começa a se infiltrar silenciosamente para dentro do banheiro. Tomando forma física, o inimigo se ergue ameaçadoramente logo atrás da vítima indefesa. Aproveitando o ponto cego da casa, o invasor usou o encanamento subterrâneo que o protagonista desconhecia. Fechando o registro, a universitária sente uma movimentação estranha e olha desconfiada por cima do ombro. A criatura de água se aproxima lentamente pelas costas da garota sem fazer nenhum ruído. Num bote rápido, o monstro enrola um tentáculo gosmento diretamente no pescoço da moça. Pega totalmente de surpresa e o congela de pavor sem conseguir reagir ao ataque letal. Antes que a criatura possa sufocá-la, um soco carregado de energia azul atinge o invasor em cheio. Surgindo no momento exato, Ibari entra na frente da ruiva para protegê-la do agressor. Enquanto a moça grita o nome dele assustada, o garoto percebe que o golpe não causou nenhum impacto real. O punho do guerreiro atravessa a gosma direto, dando a sensação exata de ter socado a água. Sem tempo para pensar, o ex-ninja empurra a cuidadora e manda ela se esconder imediatamente. Ainda processando o pavor, a jovem se enrola na toalha e concorda com a ordem recuando no chão. Aproveitando a distração inimiga, o herói avança rapidamente para continuar a ofensiva corpo a corpo. No entanto, os pedaços da criatura líquida começam a se juntar novamente formando uma poça no meio do banheiro. O monstro assume a sua forma humanoide completa, fazendo o protagonista entender imediatamente que está enfrentando um ninja. A criatura de água encara o jovem com um olhar malicioso. O monstro elogia o garoto por ter percebido a sua infiltração silenciosa. Mantendo a postura séria, Ibari avisa que ele é péssimo em esconder a sede de sangue e exige saber quem o enviou. Ignorando completamente as perguntas, o invasor brinca com um peixe dourado na mão líquida. Ele debocha do protagonista chamando o rapaz de idiota por achar que entregaria informações de graça. Mas o inimigo muda de ideia e sugere uma troca envolvendo a mulher que estava lá antes. Escutar aquela proposta nojenta faz o garoto estreitar os olhos com muita raiva. O ninja da água continua tagarelando sobre como a garota era uma verdadeira beleza de revista. Babando de forma grotesca, o monstro comenta que as lágrimas das mulheres antes da morte são doces e deliciosas. Processando a ameaça repulsiva, o ex-ninja concorda de forma fria e calculista. Envolto pela sua aura azul brilhante, ele decreta que vai mandar aquele invasor direto para o inferno. Sem perder tempo, o guerreiro avança disparando um soco carregado de energia. Demonstrando muita confiança, a fera avisa que a água pode ser extremamente assustadora. Usando uma técnica ninja de possessão fluida, o corpo do invasor se transforma numa besta aquática. O soco de Ibari atravessa o rosto do inimigo sem causar o menor dano. Engolindo o braço do protagonista, o inimigo ameaça atacar diretamente o coração dele. O jovem tenta puxar o próprio braço de volta fazendo bastante esforço. O ex-guerreiro fica surpreso ao constatar que o monstro consegue liquefazer o corpo inteiro. Aproveitando a brecha, a água viva avança rapidamente engolindo o rosto do rapaz. O ninja aquático avisa que vai bloquear as vias respiratórias e sufocá-lo de dentro para fora. Totalmente encurralado, Ibari tenta agarrar o líquido inutilmente percebendo a gravidade da situação. O rosto bizarro do invasor surge na água, afirmando que já está entrando no corpo do garoto. A narração explica que o grande perigo daquele confronto reside nos atributos elementais, sendo o ninjutsu dividido tradicionalmente em 5 forças fundamentais da natureza. Um assassino bem treinado normalmente desperta a afinidade com um desses poderes básicos. Embora existam raros casos de lutadores que manifestam atributos totalmente únicos, como o colega Tori, que utiliza a fumaça como uma variação avançada do estilo fogo. Por outro lado, Goku no passado nunca conseguiu manifestar nenhuma técnica elemental. Focando apenas no treinamento básico, ele se tornou o mais forte usando o aprimoramento físico.
Dessa forma, o guerreiro utiliza o próprio corpo como a arma mais letal que existe. Enfrentar um inimigo líquido é o pior cenário possível para um lutador focado em golpes físicos, sendo essa técnica de imobilização um combate extremamente desvantajoso para Ibari. A água avança pela garganta do ex-ninja, sufocando o garoto brutalmente de dentro para fora. Rindo da situação, o monstro se diverte vendo o herói perder o fôlego lentamente. O invasor avisa que não existe escapatória agora que assumiu o controle do interior do corpo. Concentrando a sua energia azul, o protagonista avisa internamente que ainda não acabou. Ele foca todo o seu poder num único punho usando uma habilidade especial de combate. Com um movimento violento, o jovem destrói completamente a parede do banheiro. Surpreso com a manobra, o ninja líquido é arremessado pelos ares junto com os destroços. Logo, a dupla despenca no ar, caindo direto na tempestade que castiga o lado de fora. Ajoelhado no chão molhado, o garoto tenta se recuperar enquanto o inimigo não entende a ação suicida. O monstro julga o rapaz como um completo idiota por ter saído no meio da chuva pesada, pois aquele clima úmido concede uma vantagem territorial esmagadora para suas técnicas. A água viva manda a vítima desistir logo, mas nota o guerreiro se levantando devagar. A calma inabalável do alvo assusta a criatura, que não entende como ele resiste tão bem. A fera aquática decreta que a asfixia é certa e estranha, o fato da vítima não implorar pela vida. Analisando a situação, o monstro se pergunta indignado se o herói está tentando fugir. O invasor se irrita profundamente achando que o garoto está fazendo ele de palhaço. Sem dar ouvidos, a criatura avança com tudo, intensificando o ataque sufocante. Lutando contra a própria morte, Ibari deixa claro que jamais fugiria daquela batalha. O herói agarra firmemente a água que envolve seu rosto usando toda a força que resta. O assassino manda o jovem rasgar a própria garganta e morrer de uma vez. Usando a agilidade do corpo, o protagonista dá um salto absurdamente alto. A impulsão poderosa arremessa o rapaz vários metros para cima no meio da chuva. Sendo arrastado junto, o monstro nota o alvo daquela movimentação bizarra. Ainda no ar, o jovem segura firmemente um cabo que passava por cima da rua. O inimigo se desespera ao reconhecer que aquilo é uma linha de alta tensão. Percebendo a armadilha letal, a criatura implora para o guerreiro parar imediatamente. Mas o garoto pousa no chão tranquilamente, iniciando um teste extremo de resistência. A mão do protagonista estala faiscando energia elétrica pura pelos dedos. A descarga elétrica massiva invade o corpo do herói, se espalhando pela água do inimigo. Conduzindo toda a voltagem, o monstro líquido grita de dor extrema, sendo fritado vivo. O protagonista também sofre com um choque brutal, rangendo os dentes pela agonia. Vindo do passado, ele não fazia ideia do que era um poste de energia da era moderna. Mas os seus instintos de guerreiro sentiram a letalidade condensada dentro do cabo preto. A eletricidade queima os dois simultaneamente num teste de quem aguenta mais. Suportando a carga absurda, o ex-ninja mantém a postura firme sem recuar 1 milímetro. O jovem resiste bravamente ao tranco mortal, provando a dureza do seu treinamento. O suor escorre pelo rosto dele, enquanto a tensão atinge o limite do insuportável. Incapaz de aguentar o castigo, a gosma viva começa a ser cuspida para fora. O feixe elétrico continua descendo pelo corpo, fritando o invasor diretamente no asfalto molhado. Com um golpe crítico, o monstro perde o controle do jutsu e é forçado a assumir a forma humanoide. Desesperado pela própria vida, o ninja aquático decide que precisa virar água e escapar dali. Porém, ele paralisa de medo ao ver Ibari, caminhando na sua direção coberto de raios com a chuva parando. Sem dar chance de fuga, o protagonista agarra brutalmente a cabeça da criatura com a mão faiscante. Sem hesitar, o garoto avisa friamente que a brincadeira na água acabou. Encarando o alvo com firmeza, ele libera toda a eletricidade acumulada no próprio corpo. A descarga elétrica fulminante atinge a cabeça do monstro em cheio. Fritando de dentro para fora, o assassino implora em desespero para que o herói pare. Mas o ex-guerreiro não dá ouvidos e continua punindo o inimigo com uma voltagem extrema. Incapaz de suportar o castigo, a criatura aquática entra em colapso e desaba no chão. Com o fim do jutsu, o invasor aterrorizante volta a ser apenas um inofensivo peixinho dourado, sendo totalmente derrotado e neutralizado pela genialidade do protagonista em combate. Parado, debaixo da chuva forte, o jovem respira fundo, observando o resultado da batalha. Nisso, ele fecha o punho machucado, sentindo o peso do esforço físico. Segurando o animal na mão, o rapaz percebe aliviado que venceu, mas lamenta ter quebrado a casa. Entrando no apartamento, o herói sente muita dor e constata que aquele corpo ainda é frágil demais.
Ele se surpreende com o dano absurdo que tomou ao usar aquela manobra suicida com a eletricidade. Ponderando a situação, o guerreiro admite que deu muita sorte do inimigo ter fraqueza contra raios. Sabendo que não teria chance contra um oponente de elite, o garoto decide focar pesado no treinamento. Tirando o casaco molhado, Ibari tenta relaxar depois do estresse. Enquanto isso, a universitária continua encolhida dentro do armário, tremendo de medo. Ao escutar a movimentação, a garota levanta a cabeça assustada, esperando o pior. Mas é o protagonista quem abre a porta, avisando com tranquilidade que tudo já passou. Vendo que ele está seguro, a cuidadora sente um imenso alívio imediato. Ao reparar nas roupas queimadas dele, a moça pergunta em choque o que aconteceu com aquele invasor. Surpreso com a preocupação, o garoto apenas escuta a enxurrada de perguntas da jovem. Tentando se levantar rápido demais, ela perde as forças e acaba caindo direto no peito do herói. O ex-ninja toma um susto enquanto a garota pede desculpas, afirmando que as pernas estão falhando. Completamente sem jeito com a aproximação repentina, ele concorda em ajudar a moça a andar. Agarrada ao garoto e enrolada apenas numa toalha, a universitária fica muito envergonhada com a situação. Afastando um pouco o rosto para disfarçar, ela agradece baixinho por ter sido salva. Escutar aquilo deixa o guerreiro do passado ainda mais desconcertado e sem saber como agir. Agindo por puro instinto prático, o rapaz simplesmente agarra a jovem e a carrega debaixo do braço. Sendo carregada como um saco de batatas, a cuidadora grita indignada, mandando ele soltá-la na mesma hora. Yui reclama bastante, afirmando que não é assim que se empresta o ombro para alguém. Aceitando a correção, Ibari coloca a garota no chão com a maior naturalidade do mundo. Refletindo sobre a força absurda do rapaz, ela pede desculpas por ter nos chamado de fraco antes. A universitária comenta, admirada, que o herói está com um olhar muito mais afiado e maduro agora. Essa observação sincera pega o ex-ninja desprevenido, deixando o clima entre os dois um pouco mais leve. Longe dali, a Tori avalia a situação por videochamada, constatando que o invasor era do estilo água. O assassino avisa que vai acionar a União Shinobi para que uma equipe de resgate busque o prisioneiro. Concordando com o plano, o protagonista avisa pelo celular que essa ajuda facilita muito as coisas. Olhando para a tela, o garoto pergunta se aquele peixe era o assassino em série que eles procuravam. Pensativo, o informante deduz que a manipulação de água explica como o criminoso fugia nos dias de chuva. Retomando a linha de raciocínio, Ibari revela que o inimigo estava observando a luta deles mais cedo. Avaliando os fatos, o herói entende que o monstro foi enviado diretamente para matá-lo depois daquilo. Encarando o peixe nocauteado no aquário, ele conclui que essa é a única explicação lógica. O ruivo sugere a possibilidade do criminoso estar eliminando qualquer outro ninja que entrasse no seu território. Mas no meio da conversa, o assassino de elite arregala os olhos, notando algo extremamente perigoso. Percebendo a ameaça, a Tori grita desesperado pelo celular, avisando que tem algo atrás do herói. Virando rapidamente, o protagonista se assusta ao ver vários sapos venenosos cercando o prisioneiro. O informante deduz na mesma hora que o verdadeiro inimigo enviou aquilo para silenciar o capanga. Sem perder tempo, um dos anfíbios bizarros dispara a língua pontiaguda como uma agulha letal. Analisando a trajetória do ataque, o ex-ninja entende que as criaturas estão usando veneno. Assistindo a tudo pela câmera, o ruivo implora para que o garoto não deixe a única pista deles morrer. O herói calcula a distância e percebe frustrado que o seu corpo físico não vai chegar a tempo de bloquear. Precisando agir muito rápido, ele concentra toda a energia azul diretamente nas pontas dos dedos. Num movimento extremamente veloz, o guerreiro agarra um punhado de canetas que estavam em cima da mesa. Mostrando a sua precisão absoluta, o jovem arremessa os objetos numa fração de segundo mortal. As canetas energizadas atravessam o ar e atingem os sapos em cheio, impedindo o ataque venenoso. Provando ser um mestre dos projéteis, Ibari neutraliza todas as pequenas ameaças espalhadas pelo quarto. Mas um último anfíbio oculto aproveita o ponto cego e dispara a língua letal diretamente no alvo. Virando o rosto tarde demais, o garoto arregala os olhos, entendendo que a defesa falhou no último segundo. O agulhão gosmento perfura a garganta do prisioneiro desacordado com um impacto cirúrgico e fatal. Recebendo o golpe em cheio, o prisioneiro engasga no próprio sangue, completamente indefeso. Chocado com a letalidade do ataque, o herói entende imediatamente que a toxina já entrou na corrente sanguínea. O corpo do homem aquático se contorce de dor absurda enquanto o veneno corrói os seus órgãos internos. Numa cena grotesca, a vítima explode num jato de sangue e começa a derreter rapidamente. Tomado pela raiva, o guerreiro avança com tudo, desferindo um soco devastador contra o último sapo.
O punho pesado esmaga o anfíbio venenoso contra a janela de vidro com extrema brutalidade. Ao olhar para trás, o protagonista percebe que os restos do prisioneiro viraram fumaça e desapareceram. Confuso com a técnica, o garoto tenta processar como um corpo físico inteiro sumiu daquela forma. Os corpos dos sapos mortos espalhados pelo chão começam a evaporar no mesmo instante. Logo depois, toda a evidência some, deixando apenas marcas de sangue e as canetas caídas no piso de madeira. Pelo celular jogado na cama, Hattori pergunta aflito se eles conseguiram salvar a testemunha fundamental. Encarando a poça vermelha no colchão, Ibari pede desculpas e admite que o inimigo eliminou o alvo. Analisando o relato das toxinas, o informante confirma que esse é exatamente o método do assassino em série. O herói acrescenta que os animais sumiram como fumaça, resolvendo de vez o quebra-cabeça na cabeça do aliado. Juntando as peças, Hattori conclui que o verdadeiro mandante por trás das mortes é o controlador dos sapos. Hattori lamenta frustrado a perda de uma fonte valiosa de informação. Ibari analisa a cama ensanguentada e avisa que não saíram de mãos vazias, mas logo toma um susto. O garoto nota que a marca foi feita há menos de um mês, observando as costas da vítima. Surpreso com a revelação, o ruivo deduz que o inimigo era um civil comum até pouco tempo atrás. Ele explica que uma tatuagem shinobi é um segredo absoluto e não pode ser feita em qualquer lugar. O assassino fica indignado com a ideia de alguém dominar a técnica de virar água em tão pouco tempo. O herói analisa a situação e afirma que podem tirar duas conclusões disso. Ele deduz que o usuário de veneno está juntando mais peões para o seu lado. Além disso, o inimigo tem um método para despertar habilidades ninjas em amadores numa velocidade absurda. Sem entender o motivo ou como isso é possível, o informante questiona, enquanto o protagonista pondera. O ex-ninja avisa que a situação é terrível, pois a cidade inteira pode acabar despertando essas técnicas. Nisso, eles imaginam um cenário de caos completo, onde as pessoas começariam a se matar. Para agir rápido, Hattori sugere que a União Shinobi examine o corpo do ninja da água. Ele espera encontrar vestígios de drogas ou cirurgias, e Ibari concorda imediatamente. Da janela, o Ruivo observa a cidade noturna e convida o aliado para ir com ele até a organização. Hattori percebe a gravidade da situação e quer apresentar o garoto ao chefe para oficializá-lo na operação. O protagonista aceita o convite sem hesitar, concordando com a seriedade do caso. Logo depois de desligar o celular, ele fica encarando a lua cheia pela janela do quarto. Decidido a resolver esse problema, o herói se prepara mentalmente para visitar a União Shinobi. Em outro lugar, completamente diferente, uma área que parece uma selva densa é mostrada. De repente, um homem acorda em choque, arregalando os olhos. Caído no meio da vegetação, ele fica totalmente desorientado, tentando entender onde foi parar. Ao tentar se mover, o rapaz percebe que está amarrado e se pergunta quem faria isso. Com esforço mental, ele se lembra que se chama Saizo e é um guerreiro da União. Aos poucos, as memórias voltam, lembrando que estava no meio de uma patrulha nos prédios da cidade. Durante a missão, o ninja notou uma fumaça roxa estranha subindo pela lateral do edifício. Ao investigar o cheiro peculiar, ele acabou perdendo as forças e caiu do parapeito. Saizo entende rapidamente o que aconteceu e conclui que foi dopado e arrastado. Preocupado, ele avalia a péssima situação de não saber onde está nem quem é o inimigo. O clima extremamente quente e úmido dá ao prisioneiro a sensação de estar numa selva de verdade. Bem na sua frente, um sapo enorme coacha bem alto, interrompendo seus pensamentos. O barulho repentino deixa o ninja capturado em alerta máximo. Logo em seguida, passos lentos começam a ecoar no meio da vegetação densa. Uma figura feminina se aproxima perguntando com naturalidade se ele já acordou. A mulher revela um rosto mascarado com 4 olhos e comenta que o refém estava dormindo profundamente. Saizo encara a figura bizarra e exige saber quem é ela. Mas a mulher misteriosa faz um certo charme, e diz que também se pergunta quem ela seria. O rapaz tenta ganhar tempo entrando na brincadeira e pergunta qual seria o prêmio se acertasse a resposta. Enquanto a distrai conversando, ele foca em deslocar as próprias articulações para escapar das cordas. Porém, ao tentar forçar o braço amarrado, um estalo ecoa, seguido de uma pontada forte. O corpo do guerreiro pesa de repente, e ele percebe que seus membros não estão respondendo aos comandos. A sequestradora avisa que ele só consegue mover a cabeça no momento, ciente do esforço inútil dele. Ela explica de forma cruel que o prisioneiro está mergulhado numa neurotoxina paralisante. Saizo junta as peças e descobre apavorado que ela é a vilã por trás dos assassinatos em série.
A assassina ri confessando sua fama, mas revela um detalhe bizarro afirmando que não é ela quem cria as toxinas. Com um tom assustador, a mulher aponta para o sapo na sua mão, revelando a verdade. Ela acaricia o anfíbio, elogiando as cores vivas como se fossem joias raras. A vilã mistura alguns produtos num tubo e explica que os animais geram veneno através da alimentação. O trabalho dela se resume apenas a alimentar as criaturas com as misturas certas. Assim que o sapo produz uma toxina poderosa, ela pega esse veneno e mistura na comida de novo. Esse ciclo doentio serve exclusivamente para forçar as criaturas a criarem venenos cada vez mais letais. A assassina afirma que o processo de mistura é complexo, mas traz resultados recompensadores no fim. Indignado com a crueldade, Saizo questiona se as mortes recentes foram apenas testes dela. A mascarada compara suas atitudes com testes de laboratório humanos, admitindo que sua mistura atual ainda é fraca. Ela sorri, imaginando os efeitos da nova leva de toxinas, enquanto encara o sapo peçonhento. O pânico toma conta do rosto do ninja amarrado, pois ele entende que será a próxima cobaia. Nisso, centenas de sapos venenosos começam a cercar o prisioneiro completamente indefeso no chão. Totalmente aterrorizado com aquela quantidade absurda de anfíbios, ele tenta recuar sem sucesso. A vilã comenta de forma sinistra sobre o processo de silenciamento incompleto dos seus alvos anteriores. Ela relembra as falhas passadas, frustrada pelo fato do veneno atual não desintegrar os corpos por completo. A assassina quer evitar ser caçada pela polícia e sabe que rastros atraem problemas. Para se preparar contra os inimigos, ela precisa de uma toxina absurdamente forte. O objetivo sádico é criar uma substância que apague corpos, ossos e qualquer evidência restante. Sem aviso, a língua pontiaguda de um dos sapos é disparada diretamente contra o guerreiro. O prisioneiro recebe a agulhada venenosa e xinga a sequestradora com ódio. Mas num ato de pura resistência, uma marca de fogo acende na testa de Saizo, o fazendo gritar. Ele ativa uma técnica explosiva baseada no elemento fogo, liberando todo o seu poder oculto. A mascarada agradece cinicamente pelo sacrifício do rapaz, sem se abalar com a tentativa de fuga. Uma espiral violenta de chamas e sangue jorra do corpo do ninja, iluminando a selva. O corpo do guerreiro não suporta o choque do veneno, e o seu rosto começa a derreter de forma grotesca. A toxina age perfeitamente, transformando o alvo numa poça gosmenta, fazendo a vilã comemorar o sucesso. Contente com o banho de sangue, ela confirma que a mistura letal atingiu o ápice da perfeição. A assassina admira o poder supremo da nova criação, olhando a fumaça subir dos restos de Saizo. Ela levanta o pequeno anfíbio venenoso, orgulhosa do estilo mortífero que desenvolveram juntos. Numa demonstração de afeto perturbadora, a mascarada dá um beijo na criatura peçonhenta, selando a vitória da noite. Longe dali, o herói e o informante chegam a movimentada estação de Tóquio durante a noite. Mas o verdadeiro destino deles fica bem longe da superfície, descendo silenciosamente num elevador profundo. A 180 metros debaixo da terra, a imponente e misteriosa sede da União Shinobi permanece escondida do mundo. O caminho principal é guardado por um portão tradicional, adornado com uma escultura colossal e intimidadora. Caminhando com tranquilidade pelo pátio de pedra, os dois se aproximam da entrada iluminada por lanternas. Observando a arquitetura ao redor, Ibari fica impressionado por existir uma mansão inteira construída tão fundo. Nisso, uma garotinha de feições sérias, carregando uma gaiola, aparece dando as boas-vindas na porta. Para a surpresa do protagonista, quem fala o seu nome e faz os cumprimentos é a enorme arara vermelha presa ali dentro. O garoto pisca confuso ao ouvir a voz grave vindo do pássaro e pede desculpas por estranhar a recepção inusitada. A ave se apresenta como Mansen, o diretor da organização, e avisa sem enrolação que vai submetê-lo a um teste. Os aliados escutam a declaração em alerta, tentando processar a ideia de receber ordens diretas de um animal. O chefe esclarece que está apenas usando sua técnica especial para pegar emprestado a visão e a fala da criatura. Ele também apresenta a pequena garota encolhida no chão com o Shizu, a funcionária responsável por cuidar dos animais. Aproveitando o silêncio, a Tori sussurra para o parceiro que nem mesmo ele conhece a verdadeira forma do líder. Retomando a palavra, Mansen pede desculpas por não revelar seu rosto e espera que os visitantes não se ofendam com a cautela. Compreensivo, Ibari concorda de imediato que revelar a própria aparência é uma questão de sobrevivência básica para a profissão. Satisfeito com a postura profissional, o diretor agradece a resposta madura vinda do novato. Sem perder o foco do objetivo principal, o ruivo interfere na conversa e questiona qual seria esse tal teste. Ele argumenta com firmeza que as habilidades do aliado são reais e pede autorização para entrarem na missão de captura imediatamente. Mansen explica que confia nos relatórios recebidos,
mas precisa seguir a burocracia exigida para emitir a licença da organização. Para liberar o documento oficial, o chefe exige saber qual é o atributo elemental da técnica usada pelo rapaz. O protocolo é rigoroso e proíbe qualquer autorização sem antes avaliar o nível de poder do agente. Direto e sincero, o protagonista responde tranquilamente que o seu estilo de luta não possui nenhum atributo. A arara pisca os olhos com calma e revela que a administração já estava ciente desse detalhe em comum. O líder começa uma explicação didática detalhando os 5 elementos principais que formam as artes ocultas da natureza. Ele menciona que no passado distante, lutar dependendo apenas do puro aprimoramento físico era um feito formidável. E o símbolo máximo desse estilo violento e direto era justamente Goku, o guerreiro aclamado como o mais letal de sua era. Mansen reconhece que essa força brutal chegou aos tempos modernos, habitando agora a estrutura adolescente do estudante. O jovem presta muita atenção ao ouvir seu estado atual sendo analisado de forma tão analítica pelos superiores. O diretor sugere a teoria de que a drástica mudança corporal possa ter gerado novas aptidões que continuam adormecidas. Escutando o raciocínio, a teoria regala os olhos percebendo que não tinha cogitado essa possibilidade óbvia. O chefe prossegue afirmando que o poder místico flui da natureza e precisa se adaptar à nova casca física. Portanto, se o corpo foi alterado completamente pela reencarnação, é natural que a afinidade elemental sofra o mesmo impacto. Nesse momento de reflexão, um gato preto cruza o corredor, miando, enquanto uma vela solitária é acesa na escuridão. A ave interrompe a aula teórica e pergunta diretamente se o garoto quer descobrir a verdade oculta dentro de si. Usando o felino iluminado no chão, a voz grave repete a oferta de revelar o atributo escondido. O clima fica denso entre o grupo, enquanto todos aguardam a decisão do ex-ninja em silêncio. Sem esperar uma resposta verbal, Mansen decreta o início imediato do ritual de observação das chamas. Logo em seguida, o herói se isola no meio de uma enorme sala tradicional e se posiciona de frente para a pequena vela. Do lado de fora, nos corredores escuros, o informante e Shizu aguardam o começo da avaliação. Sentado no centro do tatame espaçoso, Ibari relaxa os músculos focado apenas no fogo à sua frente. Juntando as palmas das mãos, num impacto firme, ele inicia a concentração profunda da própria energia. O guerreiro executa perfeitamente os 2 primeiros selos de mão para refinar o poder bruto que carrega. Em sequência rápida e precisa, mais 4 movimentos complexos são feitos demonstrando a base impecável do seu treinamento. Finalizando as 9 sílabas estruturais, o rapaz sela o ciclo de preparação exigido pelo teste ancestral. Uma monstruosa pressão dourada explode ao redor do protagonista, provando a eficácia do ritual em extrair a força adormecida. Observando pelo batente, a Tori vibra impressionado com um brilho denso, cintilando como diamante por todo o ambiente. A energia esmagadora ilumina cada canto da sala apagada, assustando quem assiste do corredor. O próprio diretor arregala o olho do pássaro, totalmente surpreso com o volume absurdo de poder liberado. Sentindo o ar pesar de repente, a frágil cuidadora começa a tremer incontrolavelmente dominada pelo medo. Ela encolhe os ombros e vira o rosto, não conseguindo lidar com a densidade opressora espalhada pelo local. Preocupado com o limite da funcionária, o pássaro ordena que ela mantenha os olhos bem fechados. Mansen avisa que ela ainda não tem o treinamento adequado para suportar essa manifestação, recebendo-a com todos os sentidos. Obedecendo prontamente, a menina aperta o rosto, tentando bloquear o máximo possível daquela sensação apavorante. Retomando o foco na sala, o líder explica que observar a reação da chama mostrará o verdadeiro alinhamento do novato. Dependendo do elemento oculto, o pequeno fogo se transformaria de forma agressiva, mudando de cor ou tamanho. Completamente imerso na tempestade dourada, Ibari fixa o olhar na vela esperando a mágica acontecer. O herói aumenta a concentração ao máximo, focando toda a sua atenção diretamente no objeto do teste. Contudo, frustrando qualquer expectativa grandiosa, o pequeno pavio continua queimando fraco e normal, sem sofrer um único abalo. O assassino assiste a cena perplexo e tenta entender o motivo de nada estar se movendo. Quebrando toda a tensão dramática acumulada, o ruivo quase cai de cara no chão questionando o fracasso da técnica. O garoto continua imóvel, emanando energia, apenas confirmando silenciosamente que a chama ignorou tudo aquilo. Desfazendo a posição das mãos, ele encara a arara confuso com a falta de resultados. Desistindo de achar uma explicação profunda, o ex-ninja suspira cansado e reage à decepção com bom humor. Coçando o rosto despreocupado, ele aceita que continua não tendo atributo nenhum exatamente como na vida anterior. Inconformado com o anticlímax, a Tori se levanta gritando de indignação no corredor. O protagonista caminha para fora do tatame, comentando que a falta de poder elemental nunca foi um grande problema antes.
Mas o aliado continua reclamando indignado, lamentando ter criado falsas esperanças sobre um despertar lendário. Enquanto a dupla discute, Mance observa a pequena vela acesa, achando o resultado completamente irracional. Em seus aposentos secretos, a verdadeira figura do chefe se pergunta como alguém refina tamanha pressão sem manifestar uma natureza. Deixando os pensamentos de lado, a voz grossa chama a atenção de Shizu perto da gaiola. A arara ordena que a cuidadora guarde e não apague a cera derretida, querendo examinar a prova com calma mais tarde. A menina hesita de leve, mas assente rápido ao entender o comando inusitado do superior. Com a demonstração finalizada, o diretor conclui oficialmente a etapa avaliativa daquela noite. Uma bandeja é estendida com a nova licença de operação gravada com o nome do herói, marcando sua entrada formal nas missões. Segurando a nova licença nas mãos, o ruivo solta um murmúrio incomodado. Mansen avisa que, desde que permaneça nas sombras, o uso de ninjutsu dentro da cidade está liberado. O diretor explica que mostrar aquele documento resolve qualquer problema com agentes questionando a identidade deles. Retomando o foco da missão, a Arara menciona o guerreiro do Ishiruaga que foi derrotado anteriormente. Os dois garotos ficam surpresos ao escutar que os resultados da autópsia daquele homem já estão prontos. Shizu entrega um pequeno pergaminho ao herói, enquanto o chefe ordena que o leiam e o destruam logo em seguida. O protagonista abre o cilindro verde curioso para ver o que tem dentro. Ele logo percebe que ali estão pistas valiosas sobre o paradeiro da usuária de veneno. O pássaro reforça que agora o rapaz é um membro oficial e espera que ele use sua força em prol da paz. Observando uma pena cair, o ex-ninja responde com firmeza que sempre lutou por esse exato motivo. No dia seguinte, a rotina escolar parece voltar ao normal sob o sol da manhã. Girando o pergaminho no dedo, o parceiro comenta admirado sobre a grande probabilidade apontada na investigação. Tudo indica que a perigosa vilã está escondida em algum lugar dentro daquele próprio colégio. O ruivo solta um bocejo cansado, duvidando um pouco se aquela informação é realmente verdadeira. Cumprindo as ordens recebidas, o assassino usa uma faísca do dedo para incinerar o documento por completo. Ibari deduz que o ataque à sua casa na noite anterior significa que os inimigos já conhecem os rostos deles. Percebendo a gravidade da situação, o aliado nota que eles estão em uma desvantagem absurda, mas o protagonista não se abala e solta um sorriso confiante chamando o inimigo para a briga. Logo após a conversa, a dupla caminha com determinação em direção à entrada do prédio escolar. Do alto de uma janela, a figura sombria da mascarada observa a chegada dos dois em completo silêncio. O reflexo do rosto pálido e distorcido da vilã marca sua presença ameaçadora na escola. Alheios à vigilância, os rapazes começam a patrulhar os corredores procurando por qualquer pista. O informante reflete que já revistou todo o colégio anteriormente e não encontrou nada suspeito. Ele conclui frustrado que a habilidade de ocultação da inimiga está em um nível completamente fora do comum. Relembrando o que aconteceu horas antes no pátio, uma tigela de carne e arroz aparece sendo servida. Aproveitando o momento de pausa, o ex-ninja saboreava a refeição farta, elogiando a combinação de ingredientes. A lembrança mostra a alma do antigo guerreiro maravilhada com aquela comida moderna e saborosa. Enquanto o garoto sorria satisfeito com o prato, seu parceiro lia o documento impressionado com as investigações do chefe. Curioso com a concentração do colega, o protagonista pergunta o que estava escrito naquelas anotações. O ruivo confirma a suspeita anterior, revelando que o gigante da água era apenas um civil comum até pouco tempo atrás. O relatório detalha a ficha de um funcionário solteiro do departamento de águas chamado Gesso. O documento aponta que o homem tinha um histórico criminal leve, mas era dedicado ao trabalho e amava seus peixes. A investigação confirma que Mansen resgatou os animais de estimação do falecido e agora cuida de todos. O herói fica aliviado ao saber que os peixes estão seguros e pede para o parceiro continuar a leitura. A autópsia revelou uma microscópica marca de agulha no corpo do inimigo que quase passou despercebida pelos legistas. O informante liga os pontos e deduz chocado que o despertar repentino dos poderes daquele homem veio dessa injeção. Ele avisa que a rede de informações da organização conseguiu rastrear a linha de produção daquele material. Usando a visão dos animais espalhados pela cidade, o diretor monitorou o transporte do equipamento. O rastreio confirmou que o carregamento letal estava sendo entregue diretamente no colégio deles. Voltando ao presente nos corredores, o ex-ninja entende perfeitamente a gravidade da situação. A dedução final confirmava que a vilã precisava estar ali para coordenar os experimentos de perto. Nesse momento, a Tori saca pequenos objetos pontiagudos de dentro da manga do uniforme escolar. Questionado sobre o que estava fazendo, o assassino explica que é melhor andar precavido.
O protagonista acha graça da atitude cautelosa do colega em carregar aquela arma secreta improvisada. Encerrando a discussão, a dupla avança pelo saguão, observando a movimentação dos outros alunos. Caminhando alerta, o informante avisa baixinho que as identidades deles já foram comprometidas. Ele orienta o parceiro a dobrar a atenção e desconfiar de qualquer pessoa que tente se aproximar. Antes de terminar a frase, um grupo de garotas empolgadas corre na direção do herói, segurando os celulares. As alunas cercam o garoto, impressionadas com o boato de que ele mandou o valentão do colégio para o hospital. O ruivo se assusta com a invasão repentina e se pergunta como aquela informação vazou tão rápido. A professora interrompe a confusão dando uma bronca por causa da briga e exige a presença dele na diretoria depois da aula. Vendo as alunas arrastando a mulher para a gravação, o parceiro percebe que a situação fugiu do controle. Ele tem certeza de que os capangas do valentão jamais espalhariam o próprio vexame pela escola inteira. A fofoca se tornou incontrolável, impossibilitando distinguir quem é um aluno normal e quem é uma ameaça real. Em pânico com o cerco se fechando, o aliado tenta alertar o ex-ninja sobre o perigo invisível. Presos no meio da multidão focada nos celulares, qualquer ataque furtivo da vilã seria fatal naquele momento. Mantendo a calma, Ibari concorda e deduz que eles já estavam sendo observados de perto. Ele conclui que a luta contra o líder dos valentões no pátio não passou despercebida pelo inimigo. O rapaz tem certeza de que foi a própria mascarada, quem vazou a notícia de propósito para causar esse caos. Fugir correndo pelos corredores não adiantaria, pois os adolescentes seguiriam criando o mesmo problema. Vendo os sapatos dos alunos se aproximando cada vez mais, a pressão sobre os dois só aumenta. Nisso, o herói segura uma moeda com firmeza e sugere uma atitude ousada para se livrarem do aperto. Sem avisar, ele aplica uma força absurda no dedo e dispara o pequeno objeto de metal pelo ar. O projétil improvisado atinge violentamente a janela lateral do corredor numa fração de segundo. Com um impacto devastador, a vidraça inteira se estilhaça espalhando pedaços por todos os lados. O estrondo repentino assusta completamente os estudantes e até o informante entra em choque com a atitude. A professora imediatamente manda os alunos tomarem cuidado com os cacos brilhando pelo chão. Recuperando o fôlego, a Tori percebe perplexo que um simples peteleco numa moeda causou todo aquele estrago. Logo ele entende o plano do companheiro enquanto caminham se afastando da bagunça. Os cacos de vidro no chão funcionam perfeitamente como armadilhas ninja para atrasar qualquer perseguidor. O sinal toca anunciando o fim do intervalo, fazendo a professora irritada ordenar que todos voltem para as salas. Ela precisa chamar a faxina urgentemente, mas reforça que a conversa com o garoto não foi esquecida. Longe da multidão, o assassino avisa que a tática funcionou, mas foi apenas uma solução temporária. Tranquilo com o resultado, o ex-ninja revela que finalmente entendeu toda a situação. O protagonista afirma com toda certeza que já sabe qual é a verdadeira identidade da inimiga. Caminhando pelo corredor com os estudantes, a Tori garante que não será pego desprevenido e que agora é a vez dele atacar. Chegando na sala de orientação estudantil, o alvo dele já está lá dentro. Uma professora prepara um chá tranquilamente no recinto. Ao notar a chegada do aluno, a mulher avisa de forma simpática que ele está atrasado e que até comprou doces escondido para eles. Mas Ibari entra no local, mandando um cumprimento totalmente casual, chamando a atenção dela. Ela muda a postura e comenta que o garoto realmente apareceu. Nisso o herói manda a professora parar com o teatro e a chama direto de usuária de veneno, deixando a mulher confusa. De repente, a janela estilhaça e a Tori invade o lugar assustando a docente, mas ele avisa que estava observando tudo. Aproveitando a distração de todos com o vidro quebrado, o assassino ataca por um ponto cego. Ele dispara pequenas agulhas de madeira na direção de todas as pessoas ali presentes. O ataque inofensivo atinge os alunos no corredor em cheio. Porém, a mulher desvia do projétil que ia acertar o seu pescoço num piscar de olhos. O aliado revela que ela foi a única pessoa que desviou do golpe por puro reflexo. Pousando em cima da mesa, ele explica que aquele objeto é uma arma oculta básica dos ninjas. Com isso, o informante conclui que ela temeu que a ponta estivesse envenenada, uma reação impossível para uma professora comum. Ele a acusa formalmente de ser a culpada pelos assassinatos em série na região. Com a identidade revelada, a expressão da mulher muda completamente aceitando que foi descoberta. O assassino prepara sua arma e garante que vai eliminar a inimiga ali mesmo. A vilã questiona a ameaça e decide que não faz mais sentido continuar usando aquele corpo. De forma bizarra, a professora rasga a própria roupa e revela um torso masculino musculoso com tatuagens. O aliado reconhece na hora a marca Shinobi brilhando no peito do adversário.
O disfarce feminino é completamente destruído enquanto o verdadeiro tamanho do guerreiro se revela. O corpo ganha proporções imensas e musculosas, quebrando os restos do traje escolar. A Tori fica impressionado ao ver a famosa técnica de transformação sendo desfeita na sua frente. O inimigo aterrissa no chão da sala, provando que realmente era um ninja disfarçado pela aura do oponente. O parceiro tem certeza de que está diante de um veterano. O ninja chamado Mogai exibe sua forma bizarra com máscara e corpo musculoso, impressionando pela mudança física. O grandalhão confessa que achou seu disfarce perfeito e elogia a percepção afiada dos garotos. Sem perder tempo, o mascarado faz um som de sapo e salta direto pela janela estilhaçada. Ele cai em direção ao pátio da escola, reclamando que a situação é muito frustrante. Instantaneamente, o corpo de Ibari é tomado pela energia azul da sua vida passada. O ex-ninja não hesita e pula pela janela, perseguindo o inimigo em alta velocidade. Notando a aproximação veloz, o vilão olha por cima do ombro durante a queda. Mogai saca rapidamente uma seringa gigantesca, cheia de líquido estranho. Ainda no ar, o grandalhão ataca desferindo um golpe violento com a agulha contra o herói. O protagonista gira o corpo e consegue desviar da ponta mortal por muito pouco. Os dois aterrissam no chão do pátio ao mesmo tempo após a queda livre. Analisando a postura bizarra do oponente, o herói entende que um único arranhão daquele veneno seria fatal. O aliado pousa logo atrás, confirmando que eles não podem baixar a guarda em nenhum momento. Com um sapo vivo saindo da boca, o mascarado estala a língua frustrado por ter errado o golpe. De repente, a imensa seringa de vidro explode na mão do vilão, espalhando veneno. Mogai fica em choque sem entender quando o garoto conseguiu fazer aquilo. Emanando sua aura, o ex-ninja avisa que o objeto parecia perigoso demais para continuar inteiro. A lembrança mostra que Ibari quebrou o equipamento usando apenas os dedos durante a esquiva no ar. O fluido verde derrama pelo chão, enquanto o inimigo lamenta o terrível desperdício do seu material. Segurando o pedaço estilhaçado, o herói escuta o inimigo perguntar se ele sabe como é difícil fabricar aquele veneno. O garoto larga o objeto enquanto o ninja explica que humanos comuns morrem com apenas uma dose. O mascarado revela que é preciso sacrificar uma quantidade absurda de cobaias até a toxina chegar no ponto ideal. Com um sorriso doentio, o vilão questiona se eles têm ideia de quantas vidas foram gastas naquilo que acabou de ser quebrado. Tomado pela raiva, o protagonista exige saber quantas pessoas foram mortas nesses experimentos. Sem nenhum remorso, Mogai responde que já matou 178 no total, sendo 14 apenas naquela cidade. A lembrança das vítimas sofrendo mortes horríveis vem à tona enquanto o assassino diz que gosta de lembrar desses detalhes. A aura de Ibari explode em um tom ameaçador ao finalmente entender a maldade pura daquele homem. Sem perder mais tempo, o herói avança com toda a sua velocidade para esmagar o oponente. Mas o grandalhão freia o ataque apenas citando o nome de Amami Yui, a verdadeira professora que ele havia capturado. O ex-ninja trava a corrida no mesmo instante, ouvindo o mascarado provocar sobre o estado atual da mulher. Ibari mantém a postura tensa, focado na chantagem covarde do inimigo. Bem longe dali, o cenário muda para um prédio residencial tranquilo sob a luz da manhã. A verdadeira docente segue sua rotina de exercícios alheia a toda a confusão mortal envolvendo seu nome. Voltando ao pátio, o vilão sorri confirmando que a moça está sendo mantida como refém. O ninja explica que espalhou pequenos sapos venenosos escondidos pelo apartamento da moça. Ele garante que os animais vão atacar a professora letalmente com um único comando remoto. Achando graça da situação, o vilão debocha da raiva estampada no rosto do garoto. O herói ensaia um passo para frente, mas é advertido a não mover um único músculo. O mascarado deixa claro que assassinará Amami Yui se ele tentar qualquer coisa. Com uma feição bizarra, o grandalhão se aproxima perguntando se os garotos estão surpresos com o plano. Abaixando no chão, o ninja revela que aprimorou a camuflagem dos seus sapos esperando exatamente por aquele momento. Dezenas de anfíbios surgem das sombras ao redor, prontos para atacar a dupla de uma vez só. Dando uma risada escandalosa, Mogai manda o protagonista aceitar a morte de braços cruzados se quiser salvar a professora. Sem se deixar abalar, Ibari reconhece que usar civis inocentes é uma tática padrão e muito suja. Emanando ainda mais poder, o ex-ninja desafia o adversário a tentar executar aquela ameaça. O olho vermelho do vilão arregala, pego de surpresa pela total falta de hesitação do alvo. Ele trinca os dentes irritado por sua chantagem perfeita não ter surtido o efeito esperado. Acreditando ser apenas um blefe do garoto, o mascarado levanta os braços e convoca suas bestas. Em fúria, Mogai ordena que a nuvem de sapos venenosos avance e perfure o herói até a morte.
O vilão grita em fúria, ordenando que os sapos espalhem os órgãos do ex-ninja e o façam morrer de forma miserável. A nuvem de anfíbios venenosos avança com um enxame letal em direção ao alvo, mas as criaturas atingem apenas o chão, levantando poeira no lugar onde o protagonista estava instantes atrás. O mascarado trava no mesmo segundo, duvidando que o garoto tivesse coragem de se mover enquanto a refém corria perigo. Nisso, o herói surge veloz e acerta um golpe devastador na cabeça do adversário. O impacto esmaga a lateral da máscara de Mogai, fazendo o grandalhão soltar um ruído de sapo enquanto perde a postura. Sangrando muito, o inimigo despenca de costas no chão do pátio sob o olhar calmo do assassino ao fundo. Ibari aterrissa suavemente, mas uma nuvem espessa de fumaça roxa explode do corpo caído. No meio do vapor escuro, apenas um grande sapo esmagado e sangrando despenca no ar. Analisando a cena, Hattori percebe imediatamente que o vilão usou uma criatura viva como distração para o jutsu. O informante explica que essa técnica de substituição funciona como uma rota de fuga de emergência para os ninjas. Normalmente, a habilidade usa um tronco de madeira próximo para absorver o ataque letal no lugar do usuário, mas ele destaca que trocar de lugar com um ser vivo exige uma quantidade absurda de controle no momento exato. Por isso, essa manobra avançada é uma especialidade exclusiva de guerreiros que controlam bestas remotamente. O ex-ninja continua na mesma postura tranquila e apenas questiona qual é o espanto do inimigo sobre ele ter desviado. O grandalhão trinca os dentes totalmente humilhado por ter sido atingido daquela forma. Recuperando a base, ele acusa o garoto de subestimá-lo e avisa que vai entregar exatamente o que ele quer. Sem hesitar, o mascarado une as mãos e começa a formar os selos para ativar sua técnica mortal. O vilão grita a plenos pulmões, ordenando que suas bestas entrem em ação e despedacem a professora. Longe dali, a verdadeira refém continua sua rotina de yoga, totalmente cercada pelos anfíbios letais prontos para o bote. Ao comando do mestre, as criaturas venenosas saltam todas de uma vez contra a mulher desprevenida. Porém, a voz de Hattori ressoa pelo local afirmando que não deixará isso acontecer de jeito nenhum. O ar do apartamento explode violentamente quando o assassino avança rasgando a cortina de fumaça. Usando sua técnica, dezenas de clones de sombra surgem interceptando os monstros pelo cômodo. Os anfíbios são fatiados brutalmente antes mesmo de chegarem perto da vítima, espalhando sangue pelo assoalho. A professora para o exercício sem entender nada, enquanto um clone se dissolve em fumaça ao seu redor. Sentado no parapeito da varanda, o informante lamenta a situação e garante que jamais perdoaria quem ataca uma mulher. Com um olhar confiante, ele promete protegê-la sendo tão silencioso quanto a fumaça de seu cigarro eletrônico. Tragando tranquilamente, o rapaz constata que o resgate fluiu exatamente como o protagonista havia previsto. De volta ao pátio do colégio, Mogai entra em choque ao escutar que a casa estava sendo protegida pelo inimigo. A lembrança do planejamento vem à tona com o informante, questionando se o parceiro lidaria com o usuário de veneno sozinho. O garoto garantiu que daria um jeito na luta, mas focou no ponto mais importante daquela chantagem. Pela precisão do primeiro ataque, ele deduziu com certeza que o inimigo controlava as bestas de longe. Com isso, Ibari concluiu que a estratégia do vilão dependia de atacar dois locais simultaneamente para manter a refém. Voltando ao presente, o assassino observa a mulher na sala e avisa pelo ponto eletrônico que a vítima está segura. Mesmo com a missão cumprida, o rapaz suspira enquanto repara na professora de longe. Ele fica completamente admirado com a beleza da moça pessoalmente e xinga o aliado de pura inveja. Escutando a transmissão, o grandalhão range os dentes, enquanto o suor escorre pelo seu rosto frustrado. A voz de Hattori ecoa, decretando a falha da estratégia de refém e zombando da tática covarde do ninja. O mascarado fuzila o alvo com um olhar puramente assassino, não aceitando perder sua principal vantagem. Emanando uma densa aura azul, o herói concorda com um amigo e chama o planejamento do adversário de ingênuo. Mogai manda o garoto calar a boca e dispara um ataque brutal usando as longas línguas de suas bestas. Mas o ex-ninja avança como um raio fatiando os apêndices venenosos com extrema facilidade. Ele avisa que já memorizou aquele padrão de movimento e debocha, questionando se o vilão não tem outra carta na manga. Um anfíbio enorme é partido ao meio em pleno ar, enquanto o garoto encurta a distância num piscar de olhos. Os restos da criatura despencam perto da parede, enquanto o protagonista mantém sua investida frenética. Concentrando ainda mais energia no corpo, o garoto confessa que não tem tanta intimidade com a professora. A lembrança da manhã vem à mente com a mulher, questionando de forma casual se ele já estava saindo para a escola. Enquanto escovava os dentes, a Mami Yui pediu para o rapaz comprar leite desnatado na volta para casa. Com um olhar carinhoso,
Ela exigiu que o aluno não demorasse e voltasse cedo, pois ficaria preocupada. De volta ao combate, o inimigo ofega completamente perdido ao ver o vulto do adolescente desaparecer. E Barry reflete que essa foi a primeira vez que alguém se preocupou com ele, achando que está perdendo sua frieza ninja. Com um avanço impossível de rastrear, o herói cruza o ar cortando pouco espaço entre eles. Mesmo confuso com as próprias emoções, o garoto aceita que não achou aquele sentimento ruim. Um corte rápido rasga o peito do mascarado, fazendo o gigante berrar para o adversário parar. Posicionando a mão para um golpe letal, o ex-ninja decreta a decisão de comprar o leite e voltar cedo. Ele avança com força total, anunciando que vai acabar com aquela batalha ali mesmo. O vilão apenas aguarda o impacto iminente, fechando os olhos de dor. O garoto recua o braço emanando puro poder, pronto para finalizar o combate com um soco destrutivo. No entanto, o ataque trava no ar, fazendo o protagonista estranhar a paralisação do corpo sem sinal de veneno. Aproveitando a vulnerabilidade do alvo, Mogai solta uma risada bizarra questionando se ele não entendeu a situação. O grandalhão aproxima o rosto do adversário paralisado e pergunta num tom de deboche se precisa explicar detalhadamente. Com um sorriso sádico, o vilão se gaba da reviravolta e pergunta quem é o lixo patético agora. Exibindo a tatuagem no peito, o mascarado tomba o corpo para trás e decreta que sua arte do veneno começa ali. Alheia ao perigo extremo, Yui observa a rua pela janela, reclamando que não pode tomar seus suplementos sem leite. Apoiada no batente iluminado pelo entardecer, ela apenas torce para o garoto se apressar e chegar logo em casa.